Bom, tem uma passagem na Bíblia, fica em Marcos 5, capítulo 5, versículo 24 a 34, que conta a história de uma mulher que ela vivia muito tempo doente e que Jesus estava passando pelo local e ela conseguiu uma cura milagrosa em Jesus, né? Eu quero ler para vocês essa passagem e depois comentar os detalhes disso daí, como foi maravilhoso. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque ela dizia, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Aí responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha, sempre quando a gente passa por uma situação da Bíblia, que a gente está lendo, está vendo o que está acontecendo, a gente tem que, um exercício muito bom que vai trazer assim uma visão boa daquilo que está acontecendo, dos detalhes e tudo mais, é você se imaginar naquela situação olhando o que estava acontecendo. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos que Jesus vinha caminhando pelas ruas, né? E aí ele estava cercado de pessoas por todos os lados, comprimindo ele. As pessoas queriam ele como Senhor, como a cura perfeita, né? Jesus veio e operou vários sinais quando ele passou pela terra. E as pessoas queriam ser curadas. Então as pessoas estavam ao lado dele, apertando ele, e Jesus passando. E essa mulher é uma mulher que era conhecida também como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher já estava há 12 anos doente e não conseguia a solução do problema dela, a ponto dela perder tudo que tinha financeiramente buscando cura nos médicos. E você sabe que a coisa não era tão simples. Além de ser mulher, a mulher que tinha uma hemorragia, a mulher quando menstruava era considerada impura. E essa mulher estava constantemente com uma hemorragia, então ela era considerada impura constantemente, ela não podia tocar em nada. Então existia uma tradição naquele momento que era muito difícil. A mulher então ela queria se ver livre disso, curada. E ela creu em Cristo. E naquela multidão de pessoas, em tudo que estava acontecendo, o que ela imaginou? Se eu apenas tocar nas vestes de Cristo, eu vou ser curada. E então Cristo veio passando, as pessoas apertando, tal, ela entrou no meio de todo mundo e falou: deu um toquinho na veste de Cristo. Nesse momento Cristo parou e falou: de mim saiu o poder. Olha, a gente vê várias coisas aqui. Uma delas é que Cristo, ele não fez esse ato consciente. Ele foi tocado por uma pessoa em específico que acreditava que ele era o Senhor que ia curá-la. E a partir da fé dessa pessoa, como mesmo ele diz no final aqui, ó, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Quando ele falou isso para ela, quando ela tocou na vestes dele, ele automaticamente saiu o poder dele para ela e houve a cura. Então nessa passagem a gente vê várias coisas, né? Uma, Deus vai te atender. Ele atendeu essa mulher, uma judia,
uma mulher que vivia no tempo da lei, que encontrou o Deus da criação, mas creu que ele curava. E no toque foi curada. O que se espera de nós quando nós estamos buscando uma cura, um milagre? É crer. Crer que o Deus nosso, Cristo, pode fazer isso e vai fazer isso. Ela não ficou assim, pensando, será que o meu Senhor vai me curar? Será que se eu tocar vai curar? Será que, olha, acho que eu vou chegar na frente dele e vou falar para ele assim, olha, Senhor Cristo, se o Senhor quiser, olha, se o Senhor tiver compaixão de mim, se o Senhor me considerar, eu sou boazinha, se o Senhor assim tiver dó de mim, se for da sua vontade. Não, ela não fez nada disso. O que ela fez? O que ela tinha em mente? Que Jesus cura. E que se ela chegasse perto dele, ele curaria ela. Não ficou com ideias de merecimento, por exemplo, será que eu mereço? Será que se eu chegar perto Jesus vai curar? Será que eu mereço essa cura? Deus vai me atender? Não, ela não fez isso. Ela creu em Cristo. Foi esse o princípio que ela aplicou. E em muitas curas que tem na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus passou por aqui, nos 4 primeiros evangelhos a gente vê a vida de Jesus, um pouquinho do Evangelho de Atos também, logo bem no comecinho, só a ascensão dele e tudo mais. Mas assim, as várias curas, várias coisas que ocorreram, foram sempre baseadas na fé. As pessoas falavam assim, Jesus falava, vai que a tua fé te curou. Em Nazaré, por exemplo, Jesus falou assim, a Bíblia fala assim, e ali Jesus não fez muitos milagres, porque um profeta na própria casa, ele não é considerado, vamos dizer assim. O que ele quis dizer assim, as pessoas não criam nele. Eles não creram. Como as pessoas não criam em Cristo, os milagres não puderam acontecer. Como essa mulher cria em Cristo, e ela cria que Jesus cura, e tinha certeza que se ela tocasse na veste dele seria curado, foi operado um milagre. Essa é a fé verdadeira, e essa é a cura verdadeira. Um encontro com Cristo, você crê que Cristo vai te curar. A fé, ela não permite dúvidas. A fé é a certeza de coisas que ainda não existem, mas que você sabe que pode acontecer. Nesse caso, ela cria, mais uma vez, nesse caso ela cria que se simplesmente tocasse nas vestes de Cristo seria curado. E assim foi. E Cristo, no meio daquela multidão, virou e falou assim, quem me tocou? Você imagina só, todo mundo apertando ele, tocando ele, e ele vira e fala, quem me tocou? Então até que os discípulos falaram, Senhor, tá todo mundo te apertando, como é que você pergunta quem te tocou? Ele sentiu que ali existia uma verdade, uma fé verdadeira. Ele sentiu o poder saindo dele pela fé verdadeira. Não importa como você se sente, irmão. Se você está se sentindo indigno de receber a cura de Deus, você não é merecedor, que você, como você está, não importa. Você tem que entender que Cristo quer que você creia nele. E que Ele é o Senhor, é o Criador, e que Ele tem a cura para a sua vida. E complementando, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala assim, ó, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A sua fé, nós todos nascemos com uma medida de fé, uma quantidade de fé específica, nós todos nascemos. Cabe a nós desenvolver essa nossa fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes. É a forma que nós recebemos a fé em nós. E ela se torna uma árvore depois. Uma hortaliça a ponto de fazer ninhos de árvores, ninhos de pássaros. Né? Deus te ama. Deus quer a cura na sua vida. Em nome de Jesus.